quem tem coceira no ouvido vai ser facilmente grampeado pelos falsos mensageiros, né? Irmãos, os que nos torna mais vulneráveis aos falsos ensinos é o nosso desconhecimento das Sagradas Escrituras. Então, nós precisamos ter esse cuidado. O crente precisa conhecer sua Bíblia, precisa examinar a Escritura para ter fundamento para discernir se o pastor está falando a coisa certa ou errada, ou qualquer outra pessoa. Se não temos o costume de examinar as Escrituras, estaremos sujeitos a todo o vento de doutrina e artimanha dos homens. Que não sejamos mais como meninos, diz Paulo, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, poderemos rebater todo falso ensino que sai da boca de qualquer falso mensageiro ou de crentes equivocados em certas áreas da doutrina ou da ética. Lembre que quando ele descreve tomar toda a armadura de Deus, Paulo falando aos Efésios diz, e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Como foi que Jesus combateu as mentiras do diabo? Está escrito, está escrito. Foi assim que ele venceu e nós venceremos também em nome do Senhor. Não devemos esquecer que os falsos profetas parecem crentes de verdade, mas não são. Essa é a dificuldade de identificá-los. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Eles usam uma linguagem cristã, mas com um significado completamente diferente do uso tradicional da igreja. Quer dizer, eles usam a linguagem de ressurreição, por exemplo, mas ele não está falando da ressurreição como nós cremos, porque eles não acreditam na ressurreição física, né? Eles acreditam só na ressurreição espiritual, por exemplo. Eles usam a Bíblia, mas sua interpretação é totalmente diferente do ensino dos apóstolos e profetas. Lembre que o diabo disse a Jesus, se jogue daqui porque está escrito, mandará os anjos para que não te machuquem pedra. Ele cita o salmo que todo mundo pensa que o diabo tem medo, o Salmo 91. Ele citou a Bíblia erradamente para Jesus cometer o suicídio, imagine. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Lá no tempo apostólico, no dia de Paulo, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós bem sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, eles estabeleceram que só Jesus Cristo salva, que eu não preciso de complemento, que eu não preciso de adorno para ser salvação. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e boas obras, é só Jesus Cristo salva. Então, o falso profeta sempre vai colocar algo mais na mensagem do Evangelho.
Eles, irmãos, parecem anjos, mas são auxiliares de demônios, que procuram introduzir o mal doutrinário e ético, porque